Salve, salve galerinha do canal Impedido canal Impedido na área, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda, obrigado demais a sua companhia, sua presença, sua amizade desde já com o nosso canal. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Tá aí a pontuação do nosso elenco, nosso time da última rodada, fizemos aí 62,06, 62 pontos, uma rodada onde a média foi por volta aí de 49 pontos. Tá? Então, nosso time aí acima da média, média regularidade aí do nosso canal. Vamos então à equipe aí, né, do time que fizemos aí na live no começo da semana. Junto aí do nosso material, fizemos na live desse sábado, que foi o time aí fora da caixa. Tá aí, fizemos 70,74 pontos no time da live, o time fora da caixa, que pontou muito bem aí. Tá? Fomos João Paulo, Natanael, Marlon, Moledo, inclusive estava a dúvida, questionamento aí na transmissão. Acabou indo para jogo e sustentando o SG com a equipe do Internacional. Fomos aí na aposta do Caio Alexandre, não foi tão bem. Zé Rafael também uma aposta alternativa ao Veiga, tá? Fomos de Lima 7,70 e fomos aí com o Vitor Roque como alternativa para a rodada, com Moisés de capitão, né? Também escolhemos aí o técnico Paulo Turri, no banco de reservas Gabriel Inocêncio, 11,8. Falamos aí da importância do Gabriel Inocêncio para a rodada e não à toa. Muito bem, obrigado. Decepção, David Washington, como também a equipe inteira do Santos na rodada. Então, o nosso time fora da caixa fez 70 e 74 pontos. Um pouco mais alternativo, o Impeded Power, 73 e 14. E aí o meu time pessoal. Então estamos indo bem, obrigado, na regularidade diante das perspectivas. Jogos desta rodada, deixa eu passar aqui para vocês os jogos desta rodada. Lembrando que dos SGs para a rodada, infelizmente aí o Botafogo nos surpreendeu, né? Veio com um time bem interessante aí, né? O Internacional com Moledo, que já havia falado aí que seria interessante caso fosse para jogo a sustentabilidade do SG do Inter, e não à toa o Inter sustentou o SG. Tivemos uma surpresa no SG do Corinthians na rodada, vitória 2-0 sobre a equipe do Fortaleza, e tivemos também aí a vitória perdão, a vitória do São Paulo, né? De virada por 2-1, perdendo esse G para a equipe do Goiás. Resultado surpreendeu a tudo e a todos, né? E falando sobre a equipe do Botafogo, Botafogo com a equipe, a princípio, no Joga 10 News e nas prévias, uma equipe bastante modificada. Veio com Di Plácido, veio com Júnior Santos, acertando, portanto, a posição do Júnior Santos como o centroavante de área fixo. Não estava fazendo isso muito na função do jogo, saindo, chutando de fora da área, às vezes também ficando fixo, preso. A entrada do Eduardo, né, que estava na dúvida com o Luiz Henrique no meio de campo. O Eduardo que deu assistência para o gol do Júnior Santos, teve uma excelente partida, o próprio de Plástico também. Botafogo também sustentando o SG, o que nas prévias não aparentava, não apreciava-se essa questão do SG para a equipe do Botafogo. Mas águas são passadas, SG do Fortaleza foi feito, foi conseguido. Palmeiras 1-1 contra o Galo Mineiro. O Palmeiras teve aí um gol anulado, né? O de Rony, uma meia puxada, uma meia bicicleta. Teria dado aí a possibilidade de abertura do placar à equipe do Palmeiras, inicialmente, que não se sustentou pelos resultados em si, né? O Botafogo abrindo 5 pontos de vantagem para a equipe do Palmeiras. Né? E o Palmeiras ainda, mesmo nesse campeonato iniciante, 8 rodadas, iremos agora para 9. Palmeiras ainda muito bem obrigado, com o Botafogo muito forte neste início do Campeonato Brasileiro. Vamos então aos mais escalados para essa rodada número 9. Vamos dar uma olhada aqui nos mais escalados por enquanto e, claro, contando o seu like, a sua inscrição, seu gostei aqui no nosso canal. Muitíssimo obrigado a todos e todas. Tá aí os mais escalados. Quarteto do Palmeiras.
Samuel Xavier, o único lateral aí diferente da base do Palmeiras. Temos Gabriel Menino, Zé Rafael e Arias, lembrando que Veiga nessa rodada suspenso, levou o terceiro cartão amarelo, desfalcando a equipe do Palmeiras nesse duelo importante da rodada número 9. No ataque temos Rony, Arthur, que vem um excelente momento, e Cano, por enquanto, o capitão aí dos mais escalados. Banco de reservas, Cássio, Rony, João Lucas, ex-Cuiabá, Johan e Luan, zagueiro do Palmeiras. Tá aí, portanto, os mais escalados para a rodada número 9. Os capitães mais escalados temos Cano, Arthur e Hulk. Vamos lá então. Vamos lá então. Passando aqui aos jogos desta rodada. Temos aí nesse sábado, abrindo a rodada. Sabadão, primeiro jogo aí da rodada, Fortaleza e Bahia. Em seguida, no Parque do Sabiá, mando de jogo da equipe do Cruzeiro, que ditou aí o campo. Mineirão, infelizmente, está com um gramado que não agrada, muitas perspectivas de um bom jogo jogado, interessante, tá? Então, o Cruzeiro optando aí pelo Parque do Sabiá. Cruzeiro e Atlético Mineiro, clássico mineiro nessa rodada. Às 18h30, mesmo horário, também temos aí 2 jogos. Na Arena da Baixada, Atlético Paranaense e Botafogo, seguido de América Mineiro e Corinthians. Logo em sequência, no sabadão, os embalos de sábado à noite, às 21h, teremos na Vila Belmiro Santos Internacional. Duelo entre o 12º e o 13º colocado, embate direto na classificação do Campeonato Brasileiro. No domingão, às 16h, 2 jogos em sequência. No Maracanã, Fluminense e RB Bragantino. E na Arena do Grêmio, Grêmio e São Paulo, também um jogo interessante. 2 jogos interessantíssimos, né? A briga da classificação, Fluminense e RB e Grêmio e São Paulo. No domingo, às 18h30, 2 jogos em sequência, com a rodada fechando na segunda-feira. 2 jogos na sequência às 18h30, domingão, teremos no Allianz Parque Palmeiras e Coritiba. Duelo entre o vice-líder e o último primeiro colocado, de baixo para cima da tabela do Campeonato Brasileiro. E no Haile Pinheiro, nas Serrinhas, 18h30, também mesmo horário de Palmeiras e Coritiba, Goiás e Cuiabá. Jogo aí valendo quem sai da zona de rebaixamento e quem entra definitivamente na zona de rebaixamento entre Goiás e Cuiabá. Na segunda-feira teremos o Maracanã às 20h, embate aí entre o 18º colocado hoje no Z4, o Vasco, enfrentando a equipe do Flamengo, 7ª colocada na classificação geral. Detalhe que a equipe do Vasco há muitos jogos sem vencer, com 3 derrotas seguidas nos últimos 5 jogos e apenas 2 empates. A equipe do Flamengo, na regularidade mais interessante, 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate. Último jogo contra a equipe do Cruzeiro, com empate em 1-1 no Maraca. Tá, e, portanto, os jogos desta rodada 9, nesse ensaio preparativo para a rodada. Vamos começando aqui o nosso elenco, vamos vender aqui o nosso elenco, nosso time por enquanto. E vamos com as opções para essa rodada, começando pelos laterais, zagueiros e, por último, goleiro. Vamos então agora o nosso lateral para essa rodada. Claro, o Marlon, muito boa opção. Tendência de ir muito bem na rodada para desarme, para assistência, até para gols. Precisa de 10,45 para começar a valorizar. É um pouco arriscado. Você tem muita cartoleta, vale opção. Não tem, cuidado. Ayrton Lucas, precisando de 5,33, aqui 15,58, um pouco mais interessante do que o Marlon, até pelo número de cartoletas e também pela questão de valorização. Uma ótima pedida. Temos aqui o Bruno Pacheco contra a equipe do Bahia, pensando em SG, pode ser interessante. Ponto negativo, precisa 10,77, mais uma média que chama muita atenção, 7,61. Detalhe, Bruno Pacheco, 7 jogos em 8 rodadas. Chama muita atenção essa pontuação do Bruno Pacheco, essa regularidade, uma das ótimas pedidas. Você tem poucas cartoletas, alternativas mais interessantes. Se você tem muitas,
ótima pedida. Outra opção interessantíssima também temos aí o Rubens, do Galo Mineiro, precisando de 2,25 e uma média de 6,02 no campeonato. Detalhe, 8 jogos. Isso chama a atenção, a regularidade do Rubens, com 6,02 de média, precisando de 2,25, custando 11,73. Júnior Capixaba vem de dois bons jogos, né, com gols, inclusive, em rodadas em sequência, né, na rodada 6, na rodada 8, duas ótimas pontuações. Lateral que vem com 2 gols no campeonato, tá? Excelente média, excelente número de finalizações, 16 desarmes, desarmou muito, inclusive, na rodada anterior, jogando contra a equipe do Santos. Então fica de olho, pode ser uma opção também interessante, custando 11,12 cartoletas. Detalhe, ponto negativo, mínimo de valorização. E aí temos a opção aí escolhida pela galera, pela maioria aí dos mais calados, que é o Samuel Xavier, precisando de 2,84, uma média de 4,62. Fluminense que não vive um bom momento. E esse jogo contra o RB Bragantino é um jogo cercado aí com a possibilidade praticamente remota de SG, tá? O retrospecto em si já apresenta muito em relação a esta inéqua possibilidade de SG. Samuel Xavier é um jogador que conta no campeonato com a equipe do Fluminense com assistência, 2 SGs, 2 finalizações defendidas e um total de 23,10 pontos, precisando de 2,84 com a última pontuação de 4,70 e com a média de 4,62. Detalhe, 4,70 na última rodada sem SG. Outro interessantíssimo aqui é o Piquerez, precisando de 5,12 com SG do Palmeiras aí interessante, com a equipe do Coritiba que não vem bem no campeonato jogando fora de casa, desempenhos mais interessantes contra equipes que têm dificuldade de desenvolvimento de jogo, como por exemplo a equipe do Cuiabá, e fora isso uma equipe que se mantém menos ativa ofensivamente e policiando mais a defesa, jogando fora de casa, do que simplesmente o ataque. Então, Piquerez, um ótimo pedido com a média de 5,98, precisando de 5,12 para começar a valorizar. Cuidado, Palmeiras pode vir com uma formação diferente, Abel pode pensar num jogo fácil e o Piquerez ser uma opção aí, apenas a escalação. Temos um jogo também muito complicado, Atlético Paranaense e Botafogo. De Plácio, uma ótima pedida, fez 6,58, tem 6,58 de média, 12,40 na última rodada. Infelizmente não estava como opção de escalação, mas era uma ótima opção na rodada 8. Ficou a desejar, com o Botafogo técnico aí, surpreendendo a tudo e a todos. Mínimo de valorização do Diplácio, 7,28, com a média de 6,58, num jogo complicado. Estou fugindo um pouco aí, mas para quem tem cartoletas, vale sim como uma opção. Um jogador aí que nos últimos jogos vem pontuando muito bem. 13, 6,80, 10,70, 12,40, inclusive sem SG, vem pontuando muito bem. Jogador que tem no campeonato até agora 4 SGs conquistados, 2 assistências e uma média de pontuação de 52,70 pontos. Temos aí também o Caio Paulista, aqui um pouco mais aí complicado por se tratar de um jogo fora de casa, mas o São Paulo vem numa crescente etoada aí com o técnico Dorival Júnior, somando boas pontuações, bons resultados, chegando já a beliscar aí a posição do Palmeiras e quem sabe aí beliscar aí o posto de liderança do Botafogo, tá? Um time que tá conseguindo vitórias, perdeu esse G na última rodada, mas vem defensivamente, ofensivamente muito bem, deixando um pouco a desejar aí no meio campo. Caio Paulista, um jogador ofensivo, um lateral ofensivo, fez 5,30 na última rodada, sem SG, com a média 5,39 e 3,22 para começar a valorizar. Um pouco mais alternativo, Bruno Pacheco, temos aí o Tinga, tá? Que se reveza muito no posicionamento de zagueiro e lateral na equipe do Fortaleza, que pode ser interessante aí na atuação no jogo contra a equipe do Bahia, pensando em SG, pensando em possibilidades maiores de pontuação. Ponto negativo, 6,33 para começar a valorizar. A meu ver, uma rodada um pouco mais complicada para você que pensa aí em pontuar e, na pontuação, não perder cartoletas. Todo cuidado é pouco, jogadores muito valorizados, isso pode trazer um ganho positivo em termos de pontuação e um ganho negativo em caso de perdas de cartoletas. Então, uma rodada muito
meio a meio. Natanael, interessante, melhor jogador, melhor lateral do Coritiba no campeonato, com a média de 5,56, fez 3,40 na última rodada, mesmo sem SG, e precisa de 2,12 para começar a valorizar. Aí um pouco mais alternativo para quem quer ir na contramão do favoritismo do Palmeiras na rodada. Temos aí o René, lateral interessante, a equipe do Internacional, o destaque principal é o número de desarmes, tá? Fez 6,20 na última rodada sem o SG, tendo perdido o SG teria feito apenas 1,20, tá? Então fica de olho nessa possibilidade. Média de jogos aí de 85 minutos em 6 jogos, e no último jogo aí 53 minutos vindo do banco de reservas. Ele que tem até agora 29,60 pontos, 2 SGs, 15 desarmes. Um dos laterais mais ofensivos do Inter no campeonato. Um pouco mais interessante, temos aí o Sander do Goiás, 4,41 de média, 0,91 para começar a valorizar. Na última fez 1,30 com a equipe goiana, né? Então fica interessante aí o Sander pensando nesse aspecto. Tá? De muita minutagem, nos últimos 8 jogos, minutagem superior a 90 minutos. E no último jogo, 71 minutos. Sander aqui coleciona no campeonato 35,30 pontos, sendo finalizações ao gol defendidas, 17 desarmes em 8 jogos, uma média superior a 2 desarmes, 20 faltas sofridas, 1 assistência e com média aí de pontuação bem mediana. Você que pensa num lateral aí a custo-benefício, Sander é uma boa pedida. Um pouco mais alternativo em Inocência, temos o Lucas Pires, prezando em 1,53, interessante para quem busca valorizar. O Santos é uma equipe forte jogando dentro de casa, com a possibilidade do SG contra o Internacional que jogando fora de casa. É um time que pouco dá trabalho e ações aos adversários. Então pode ser interessante o Lucas Pires, valorização prezando de 1,53 com a média de 6,40, e na última rodada, mesmo perdendo SG, fez 2,40. Os laterais interessantes, podemos pensar no São Paulo contra a equipe no Reinaldo, contra a equipe do São Paulo, média 2,25, 5,40 na última rodada, né? Mesmo sem o SG, precisando de 3,20 para começar a valorizar. Outra opção também viável, temos aí o Matheus Bidu, 5,76, aqui um pouco mais ousado, na necessidade do SG do Corinthians. Conquistou a primeira vitória na última rodada, mesmo assim, não é uma equipe que tenha tanta confiança de pontuar bem nessa rodada. Em critérios de mais uma vez aí, a vitória está ao passo da equipe alvinegra. Enfrenta um adversário complicado dentro de casa, que é a equipe do América, e o Corinthians não tem essa regularidade, vivendo apenas do Roger Guedes, hoje seu principal artilheiro, seu principal nome no campeonato. Pumita, retrospecto contra a equipe do Vasco, pode ser interessante. Temos também aqui o Johanner Chaves, pode ser viável e custo-benefício contra a equipe do Bahia. Outras opções, temos o Matheus Alexandre contra a equipe do Goiás, pensando em SG. Goiás fortíssimo dentro de casa, até então a única equipe a vencer o líder do campeonato nesse campeonato brasileiro, 3-1 dentro de casa. Portanto, o Goiás é uma equipe fortíssima, um adversário fraco fora de casa, mas em casa, um adversário que dá trabalho e exige dos adversários que jogam na serrinha. Contra o Cuiabá, que jogando fora de casa é uma equipe das mais qualificadas, dá trabalho, exige da equipe mandante, mas dentro dos seus domínios é uma equipe que deixa muito a desejar. Outras opções, pensando aqui no Marcos Rocha contra a equipe do Coritiba, uma ótima pedida, precisando de 1,20. A valorização fez 1,90 e tem uma média de 3,30. Outras opções, temos aí um Bruno Santos, um Maguinho do Goiás, 5,61. Não vejo muitas opções além destas. Então, as opções de laterais aqui, das que apresentamos aqui para vocês, estaremos aqui de Marcos Rocha, nossa primeira opção. E vamos fechar aqui com Sander do Goiás. Banco de reservas.
Estaremos fechando aqui com a opção do João Lucas, do Santos. Vamos então às opções de zagueiros para essa rodada. Ótima opção Nino do Fluminense pela questão ofensiva, um dos zagueiros mais ofensivos do campeonato, com gols inclusive no campeonato, um dos artilheiros do Fluminense aí no campeonato, 2 gols, 4 SGs, finalizações na trave, defendida, desarmes, são fortes pontos positivos aí do Nino, colecionando 51 pontos e 20 no campeonato, com médias superiores a 90 minutos, em 8 jogos, uma média de superior aí 6.40, tendo feito 2.60 na última rodada, na derrota para a equipe do Corinthians por 2-0, fora de casa. Nino fez 2.60 e precisa nessa rodada de 1.69 para começar a valorizar. Ponto negativo, 13.48 cartoletas. Positivo, mínimo de valorização. Outro também interessante, mas não vejo a possibilidade do SG, é o zagueiro Pedro Henrique, precisando de 2.55, 9.78. Tá? Um zagueiro aí que, não pensando em cartoletas, custo-benefício baixo e um mínimo de valorização, compensa, mas não olhando para o SG, que eu acho um pouco complicado. Duelos do CAP contra o Botafogo são cercados de jogos onde o SG é apenas uma ideia e não a realidade. Mesma coisa também o Vitor Cuesta, também interessante, mas num jogo aí que não agrada na questão do SG, pode ser viável na questão do jogo aéreo com a equipe do Botafogo contra o CAP, mas esquece SG. Vasco e Flamengo, interessante, na contusão do Léo Pereira, o Fabrício Bruno é o principal nome do Flamengo para a zaga nessa rodada, interessante, precisando de 1.14, fez 1.70 sem SG na última rodada, zagueiro custando 9.30 com média de 4.12. É de olho nesse Flamengo aí, bem alternativo, principalmente na zaga. Gustavo Gomes, 1.81 de média para valorizar, média 3.64, fez 2.90 na última rodada no empate do Galo contra o Palmeiras em 1-1, uma ótima pedida, custando 9.25 cartoletas. Outras opções de zagueiros para essa rodada, temos o Joaquim da equipe do Santos, 1.11 para começar a valorizar, média 6.20 e fez 1.70 na última rodada, com o Santos no radar nessa rodada com possibilidade de SG. Santos vinha numa regularidade muito boa, SGs, jogos muito consistentes, defensiva e ofensivamente, até encontrar a equipe do RB Bragantino, que dificultou demais o jogo da equipe da Baixada Santista. Mesmo assim, Joaquim, uma ótima pedida pela questão da média, pelos jogos bastante irregulares dentro da Vila Belmiro. Basta ver aí os jogos na sequência do Joaquim no campeonato e, claro, quantidade de SGs e a pontuação de 31 pontos conquistados em 5 jogos. Um pouco mais de detalhes aqui da estatística. Como mandante, temos aí o Joaquim com médias interessantíssimas desde a 5ª à 7ª rodada. Outras opções pensando no SG, temos aí o Brites, foi muito bem na última rodada, 5.50. Sem o SG teria negativado, portanto um zagueiro aí de risco, tá? Muito dependente do SG, basta ver os números do Brits jogando em casa como mandante. Sem o SG, com o SG, irregularidade, muito dependente aí principalmente do SG. A exceção aqui foi na primeira rodada contra o equipe do Inter, e lá para cá, baixíssimas pontuações. Então um zagueiro aí que requer cuidados para a rodada, embora o mínimo de valorização 3.30. Quer usar um pouco mais? Você pode pensar no Oliveira, da equipe do Cruzeiro nessa rodada contra a equipe do Galo. Outras opções aqui de zagueiros, temos aí o Luan do Palmeiras precisando de 1.29, tendo feito 2 pontos na última rodada com a média de 5.76, jogando em casa. O Luan, o zagueiro Luan, tem uma média aí como mandante interessante, mesmo perdendo SG, pontuando bem, com gol 9.1 contra a equipe do Grêmio.
Outras alternativas, temos o Messias da equipe do Santos, também precisa de uma valorização interessante. Números em comparação é o querido Joaquim, também defensor da mesma equipe. O Messias aí vem com pontuações um pouco mais interessantes do que o próprio Joaquim, sem SG e com SG. Com a média de 4.06, tendo feito 2.90 e um mínimo de 1.82 para começar a valorizar. A princípio, o substituto do Léo Pereira nessa rodada é o zagueiro Davi Luiz, precisando de 2.25, um jogo complicado contra a equipe do Vasco. É um alternativo ao Fabrício Bruno nessa rodada. Outras opções aqui interessantes, pensando em SG na rodada, temos aí o Manuel, zagueiro com a suspensão aí, né? Do Felipe Melo, zagueiro aí de possibilidade de jogar bem com o radar do SG na rodada. Para mim, um pouco mais difícil, precisando de 2.11, com a média 2.65, não jogou na última rodada, quando requisitado fez 0 pontos, na perda do SG do Fluminense, e como mandante nesse campeonato, números que não chamam a atenção. Zagueiro essa rodada, só o Bruno Melo aí, interessante, 0,84, zagueiro que coleciona gols nesse campeonato brasileiro, jogando em casa, é um zagueiro que vem bem obrigado na vitória sobre a equipe do Botafogo por 2-1, correção, não 3-1, fez 9,90 com o gol, e que vem colecionando números aí na dependência única e exclusivamente da produção em gols. Mas pensando aí em baixa pontuação e valorização, temos aí uma ótima pedida, o Bruno Melo, custo-benefício, pontuação e média 3,47. Zagueiros do Bahia, me chama muita atenção aí o Vitor Hugo, precisando de menos 0,24 para começar a valorizar, uma média de 1,60. E também aqui, outro zagueiro aqui, outra opção de zagueiro interessante para a rodada. Podemos indicar aqui o Murilo do Corinthians. Fez 5 pontos na última rodada com SG, uma média de 1,83, precisando de 2,98 para começar a valorizar. Murilo do Corinthians, atuando fora de casa com a equipe do Corinthians, como visitante. Médias não tão interessantes, mas no quesito de pontuação mínima, pode ser uma peça das mais interessantes na rodada. Então vamos aqui os nossos zagueiros da equipe do Vasco, o Léo, né, principalmente para valorização. É uma opção um pouco mais ousada, mas para valorização pode ser uma boa pedida. Então vamos aqui às nossas opções de laterais, lembrando que estamos indo aqui com Sander e Marcos Rocha, nossas primeiras opções de zagueiros para a rodada. Bom, vamos então a princípio com a opção aqui do Gustavo Gomes, alto índice de pontuação, muito bem para a rodada, uma ótima pedida para a rodada, tá? Pensando na questão de pontuação, valorização e também de possibilidades ofensivas, um dos zagueiros mais ofensivos do Palmeiras do campeonato, a exemplo do Murilo, que nessa rodada vai ter aí a presença do Luan como companheiro de equipe. Tá? Então vamos aqui com o Gustavo Gomes e vou estar fechando aqui pelo mau momento do Inter, né? Embora tenha vencido por 2-0 na última rodada, a equipe do Bahia, o Inter apresentou dificuldades, por pouco não tomou gol. Ainda os atacantes da equipe gaúcha, Luiz Adriano, o alemão, o próprio Luca, que entrou no segundo tempo, não exigem quanto se espera exigir das defesas adversárias. O Inter jogando muito em função do meio-campo, que encontrou dificuldades contra a equipe do Bahia e que vai ter nesse duelo o Santos, que tende a não exigir, não possibilitar jogadas trabalhadas no meio de campo. Isso faz crescer as possibilidades dos zagueiros paulistas
dos volantes santistas a irem muito bem na rodada. Então, por conta disso, está indo aqui com o Joaquim dos Santos. Então, a princípio, a nossa zaga, estamos indo com o Gustavo Gomes, Joaquim, uma dobra do Palmeiras com Marcos Rocha e Sander. Nosso zagueiro no banco de reservas estará indo aqui com a alternativa do Vitor Hugo, do Bahia. Vamos agora os meio-campistas para essa rodada. Temos aí um Eduardo, uma ótima opção pensando em assistência, um jogo a princípio de velocidade e de intensidade. Atlético Paranaense e Botafogo nessa rodada. Então, uma boa pedida do Eduardo. Números do Eduardo jogando fora de casa como visitante são números, principalmente olhando terceira e sexta rodada, números interessantes. Na segunda rodada não chamou tanto a atenção. Jogador com 8 jogos no campeonato. Então, pensando em assistência, em jogo com intensidade, é uma boa pedida. Temos aí um Bitelo, do Grêmio, sempre um bom nome, um dos melhores nomes do Grêmio nesse campeonato, junto com o Cristaldo. Temos um Lima pela regularidade, pela ação ofensiva do Fluminense, média de 7.14, tendo feito 7.70 na última rodada, precisando de 4.61 para começar a valorizar. Jogando como mandante dentro dos seus domínios, o Lima coleciona bons números com gols, 2 vezes em seguida, rodada 2, rodada 4, e com assistência no último jogo em casa, na vitória por 2-0 contra a equipe do Cuiabá. Outras opções viáveis, podemos falar aqui Matheus Fernandes para desarmes, pode ser interessante. Tassiano da equipe do Bahia contra o Fortaleza, melhor jogador no meio campo da equipe do Bahia no campeonato, sem sombra de dúvidas. Jogando fora de casa, números do Tassiano são números interessantes pela produtividade. Com um gol, explode na pontuação. A exemplo do jogo contra a equipe do Vasco, fez 9.70. Necessitado muito em função do gol. Um pouco mais alternativo ao Lima e ao próprio Arias, temos aí o Ganso, 1.16, 5.92 de média. Na última fez 1.70. Jogando fora, aí como mandante, né? A equipe do Fluminense coleciona excelentes números. Então o Ganso, uma ótima pedida. Inclusive com o fator do pênalti potencial. Outras opções aí temos o Gerson, hoje principal nome do meio campo do Flamengo, não agrada a muitos, mas questão de valorização é uma boa pedida, custando um pouco menos do que o Ganso na rodada. Outras opções também interessantes, o Zé Rafael pode ser o nome, o construtor do meio campo do Palmeiras nessa rodada, 0,39 para começar a valorizar, fez 0,40, jogador que jogando no Allianz Parque, jogador aí não vem muito bem nas 2 últimas rodadas, mas coleciona bons desempenhos em rodadas anteriores. Temos um Arias, muito abaixo da produtividade nesse campeonato. Outras opções, temos aqui um André, um pouco melhor ao Arias, inclusive. Termo aí de pontuação média, 3.10, fez 2.50 na última rodada. 1.57 para começar a valorizar. Alan Patrick, principal nome, pensando na ofensividade do Inter no campeonato, jogando como visitante, um nome a se pensar alternativo na equipe do Inter. Outros nomes, temos o Caio Alexandre, que não foi muito bem na última rodada com a equipe do Fortaleza, 1.10 apenas, ok? Muito irregular. Gabriel Menino, jogador que vem aí criando expectativas muito fortes, passou batido na última rodada, né? Mas jogando dentro de casa, um jogador a se pensar, vindo os 2 bons desempenhos, regularidade de 5.50 pontos nos 2 últimos jogos no Allianz Parque. Fora de casa, boas pontuações contra a equipe do Santos. Então, volantes contra a equipe do Santos podem ser interessantes. É exemplo do Johnny, do Internacional. Fez gol na última rodada. Como visitante, é um nome a se pensar fora da caixa. Outras opções, temos o Lucas Sacha para desarme, temos o Dieguinho do Goiás, um pouco mais alternativo, um bem fora da caixa, temos o Caleb jogando na ponta esquerda da equipe do Fortaleza,
2,55 para começar a valorizar, 4,20 na última rodada, 3,53 de média. E você aí do outro lado, escutando o nosso canal, nos dando a sua honra, a sua presença, custa nada, deixa o teu like, se inscreve, vem conosco, dá essa força, essa moral. Canal Impedido na área. Impedido canal. Cauli, sempre um bom nome, cobrança de faltas, chuta bem de fora da área, finaliza. No campeonato vem de bons números, com assistência nos últimos jogos, principalmente contra a equipe do Coxa, do Coritiba. Então, Cauli, um bom nome, pensando num jogador aí de finalizações, que contribui bem para o ataque, embora os números aí do Cauli nos últimos jogos deixem a desejar, mas é uma peça interessante para a rodada. 2,27, média 3,52, tendo feito 3,70 na última rodada, mesmo sem o SG, equipe do Bahia. Foi uma peça interessante, participativa nas possibilidades de gols da equipe baiana frente ao Inter. Outra opção pela regularidade, jogando em casa, é o Eric, do Atlético Paranaense. Pode ser uma boa pedida contra o Botafogo. Jogador que contra o Flamengo nesse campeonato se envolveu em gols. Gol aí que deu a vitória à equipe do CAP contra a equipe carioca. Então o Eric pode ser aí uma boa pedida nessa rodada contra o Botafogo. Pensando em intensidade e em volume de jogo. Michel Araújo, sempre um bom nome da equipe do São Paulo para essa rodada contra o Grêmio. O Wellington Rato não é um jogador que vem num bom momento. Pochettino pode ser bem mais interessante do que o Wellington Rato, precisando de 0,15. O Wellington Rato pensando em valorização. Outras opções. Temos um Palácios fora da caixa da equipe do Goiás. Temos o Martinelli do Fluminense também muito interessante. Muita gente se concentrando em André, Arias, Ganso, Lima. E o Martinelli ocupando a função do Alexander no campeonato. Então fica de olho no Martinelli. Pode ser interessante sim. Jogadora de mesma posição aí do Alexander. Posicionamento bem semelhante, que pode ser bem interessante na rodada, embora os números, as médias, não chamem tanto a atenção. Outras opções, vamos ver aqui. Só essas, tá? Do Cruzeiro fica de olho no Alisson, muito bom jogador, participativo, efetivo, usando de 2,87, média 3,12. Jogando com o Cruzeiro, com a contusão do Ramiro, um jogador que desempenha uma função bem semelhante ao do Ramiro no campeonato. Vem colecionando boas pontuações nos últimos jogos, ação ofensiva e participação nas jogadas aéreas do Cruzeiro. Fica de olho aí no Alisson. Da equipe do Galo, interessante o Batalha para Desarmes. Pode ser interessante, viável. Contra a equipe do Palmeiras fez 5,30 na última rodada, precisando de 3,14. Jogando como visitante, não vem colecionando bons números. E acredito que o Johan é a melhor peça, por enquanto, desse Galo Mineiro, das opções que nós temos. Vamos então fechar aqui o nosso meio campo. Vamos lá então, começando aqui com a opção do Ganso. Vamos aqui fechar com Ganso do Fluminense, nossa primeira escolha. Temos o Christian, né? Vive um excelente momento com a equipe do Atlético Paranaense, inclusive com gols. Média de pontuação bem interessante. 2,09 para começar a valorizar. É o nome a se pensar na rodada. Outras opções aqui de meio-campistas. É apenas essas opções. Então vamos fechar por enquanto com o Ganso. Vamos aqui com o Gabriel Menino do Palmeiras. E não vou dobrar o Palmeiras, muito embora seja uma boa pedida na rodada. Está indo aqui com o Lima pensando em gols, em participação ofensiva com a equipe do Fluminense. Nosso banco de reservas, vamos estar fechando aqui com a opção do Eric, do Atlético Paranaense. Vamos então agora os nossos atacantes, restando aí 54 e 64 cartoletas, as 3 opções de ataque, goleiro e técnico. 5 opções, 54 cartoletas.
Roger Guedes contra a equipe do América. Sim, uma ótima pedida. Agora toma cuidado, o mínimo de valorização. 11,28. Fazendo gol ou participando ofensivamente com assistência ou finalizações. Pode valer sim um risco. Hulk teve uma queda. Contra a equipe do Palmeiras encontrou dificuldades. Fez 2,10. Palmeiras não cede tanto para atacante. Precisando de 1,43. Uma boa pedida pensando em valorização. Ponto negativo. Número de cartoletas quase 17 a ser gastas. Dudu sempre um bom nome, mas opto principalmente pelo Arthur, melhor regularidade. Peck, nome interessante aí, pensando num jogo, no duelo contra a equipe do Flamengo, ofensivo, produção de gols, sempre um bom nome, melhor momento do que o Pedro Raul, né? Então Peck é um bom nome, da equipe do Vasco, principal atacante hoje do campeonato. Temos um Luiz Soares, do Grêmio contra o São Paulo, pesando o número de cartoletas, 14,90, número de mínimo de valorização, 10,47. Nome interessante aí, pensando em pênaltis para a rodada, é o Gabriel, do Flamengo aí, pesando 4,66, fez 7,80 na última rodada, média de 6,40, ponto negativo, quase 15 cartoletas. Caleri decepcionou na última rodada, mas nessa rodada pode pontuar e bem. Tem grandes possibilidades. 1,23 para começar a valorizar. Desvalorizado. Cano do Fluminense, 1,90. Precisando de 1,25 para começar a valorizar. Detalhe, David Washington, na última rodada da equipe do Santos, não pontuou, negativou com 0,50, um cartãozinho amarelo. Cano não vive um bom momento, mas sempre uma boa peça a se pensar. Pelos números do Cano jogando como mandante nesse Campeonato Brasileiro, não chamam a atenção, pouco produtivo, mas um jogador que coleciona aí no campeonato 2 gols. 36,10 pontos no total. Sempre um bom nome, Herman Cano. Outras opções, temos aí o Bruno Rodrigues contra a equipe do Galo, pode ser bem interessante. Um Arthur contra a equipe do Coxa, exame 5,36, média na última rodada 9 pontos. Assistência para o gol do Dudu, 7,24 para começar a valorizar. Um bom nome, uma boa pedida, é exemplo também do Pedrão Queixada no duelo Vasco e Flamengo. Outras opções alternativas, temos aí o Vitor Jacaré, sempre um jogador potencial, rico em produção ofensiva. Tá fugindo um pouco do Vitor Roque. O Pablo, do Atlético Paranaense, pode ser uma boa pedida. Mesmo número de cartoletes, praticamente aí do Vitor Roque, precisa de 1,61 para começar a valorizar. Pelo mau momento que vive aqui do Fluminense, vale sim, é viável. Eduardo Sacha contra a equipe do Fluminense, a equipe carioca. Detalhe do Vitor Sacha, jogando fora de casa, números pouco expressivos. Paulinho, sem sombra de dúvidas, ao lado do Pavon, melhor jogador de momento do Atlético no campeonato, ao Hulk. Paulinho, média de 5,46, 2,1 na última rodada, jogando como aí visitante, números pouco expressivos, mas em caso de atenção para a rodada, pode ser uma peça bem diferenciável. Um pouco mais alternativos, temos um Yuri Alberto, da equipe do Corinthians, o Rony, gol na Libertadores, Campeonato Brasileiro deixando a desejar, na última rodada fez gol contra o Galo, não foi validado, marcado impedimento, mas pode ser uma boa pedida, precisando de 1,48 para começar a valorizar. Temos aí o Matheus Peixoto, jogando dentro de casa com a equipe do Goiás, equipe goiana na Serrinha. É um jogador interessante, bons números, produtividade. Em caso de participação ou gols, é um bom nome na rodada contra o fraquíssimo Cuiabá, jogando fora de casa. É um time a se pensar, tá? Um time muito forte a se pensar nas possibilidades para a rodada. Quem sabe aí o Cuiabá apronte e tira um SG como tirou o SG do Cruzeiro na última rodada. Então um time bastante perigoso jogando fora de casa.
Outras opções aqui que nós temos para a rodada. Pedro Raul bem mais alternativo ao PEC nessa rodada. Temos um Daverson, principal nome de gols da equipe do Cuiabá no campeonato, jogando como visitante. É um nome não tão expressivo assim na regularidade, mas um nome prudente. Temos o David Washington jogando como mandante. É um jogador a se pensar. Não vem bem como visitante na última rodada, negativando com o cartão amarelo, deixando a desejar muito no aspecto, mas jogando como mandante é uma peça viável. E apenas estas opções. Então vamos agora aos nossos atacantes para essa rodada. Vamos começar aqui com a escolha do Arthur do Palmeiras, custando 12 cartoletas. Nossa primeira escolha, prezando de 5,36, começar a valorizar. Nossa segunda escolha, estaremos indo... Dá uma olhada aqui nas opções que nós temos. Faltando 42,57 cartoletas. Vamos aqui no Rony do Palmeiras, pensando aí no Palmeiras jogando muito bem contra a equipe do Coritiba fora de casa. E aqui uma opção aí, correndo contra tudo, contra todos, pode ser interessante um Cano ou um Pedro contra o Vasco da Gama, aproveitando-se do momento péssimo que a equipe carioca vive no campeonato. Podemos pensar aqui, por exemplo, num Cano. E aí temos a variação Palmeiras e Fluminense. Ou pensarmos aí, pelo mau momento que vive o Rony, numa variação Cano, Arthur e Pedro do Flamengo. Detalhe que o Flamengo sem Arrascaeta é um time que deixa muito a desejar. A bola não chega para o Pedro e com isso os números do Flamengo ficam muito aquém da espera que o atacante tem e potencial sempre adquirido ao longo da sua carreira. Então vamos continuar aqui com o Rony. Mas fica aí a indicação, possibilidade muito boa para a rodada. Bom, de reservas, estaremos indo aqui com o Matheus Peixoto, do Goiás. Vamos então agora, faltando aí 19,68 cartoletas, vamos começar com o nosso goleiro. Goleiros interessantes para a rodada. Fábio para defesas pode ser interessante, pode ser viável. Temos aqui, isso porque o João Paulo na última rodada contra o RB Bragantino, mesmo tomando 2 gols sem o SG, fez 5 pontos. Então Fábio para defesas, ou no hipotético SG pode ser bem interessante. João Paulo do Santos jogando dentro de casa também é um nome bem interessante. Tá? Números bem expressivos. 26 pontos em 8 jogos. Média geral de 6,06. Temos um Léo Jardim pelo volume do jogo do Flamengo, pela intensidade. Tá? Basta ver a pontuação do goleiro Rafael Cabral, do Cruzeiro. Tá? Mas o Léo Jardim pode ser uma peça um pouco mais alternativa. Temos aqui o Lucas Perry pelo bom momento que vive aqui do Botafogo. Nome interessante. A exemplo do Bento, mas para SG coloca os dois aí bem afora nessa rodada. Temos um Everton prezando de 1,30, 2 pontos na última rodada, que pesa para o Everton, que em caso de perda da SG, a pontuação dele vai ficar em torno de 1 a 2 pontos. É de olho, um bom goleiro, mas somente na possibilidade do SG. Outras opções, temos um Cássio contra o péssimo momento do América, e nesse momento crescente do Corinthians pode ser interessante um Cássio. Outras opções, temos um João Ricardo, que tendo negativado na rodada 7, pontuado bem na rodada 8, com 5,50. Tá? Pode ser um goleiro aí bem atrativo. Contra a equipe do Vasco, né? Foi 5,50. Detalhe, com SG. Temos um Tadeu, sempre um goleiro aí
um dos mais paredões nas rodadas, jogando dentro de casa, um pouco a desejar, mas um goleiro interessante aí no retrospecto de possibilidade de SG do Goiás. Outras alternativas, temos o Walter, do Cuiabá, pontuou muito bem contra a equipe do Cruzeiro, rodadas anteriores, na vitória por 1-0 fora de casa com 13 pontos, sendo 8 defesas. Por isso o goleiro Everson, aí do Galo, pode ser uma peça interessante. Não digo viável, nem tampouco tão boa para a rodada, mas interessante. Tá, pelo número de defesas cedidas ao Walter na última rodada com a equipe do Cruzeiro. Cruzeiro com meio campo aí bem aquém dos potenciais. Então Everson 0.15 para começar a valorizar. Uma pedida interessante em termos de valorização. E quem sabe até pontuação para a rodada. Bom, a princípio vamos fechar aqui o nosso gol. Essa rodada teremos João Vitor enfrentando a equipe do Santos. Foi essa equipe. Bom, a princípio vamos fechar aqui no gol. Faltando aí 19.68 cartoletas. Vamos fechar aqui com a alternativa do Fábio do Fluminense. Aí nos resta 7.12 cartoletas. Banco de reservas não está fechando aqui com o João Paulo dos Santos. Vamos aqui o nosso técnico, faltando aí 7.12. As melhores opções para a rodada temos aí o Fernando Diniz, o Abel Ferreira, usando 13, 16 cartoletas. O Juan Pablo Voivoda, também uma boa pedida, 12.62. Outras opções, temos aí Odair Hellmann, nome bem interessante para a rodada, a princípio. Bom, e temos o Antônio Oliveira aqui, dos mais baratos aí, custando 5.46, além do Emerson Ávila, da equipe do Goiás, jogando contra a equipe do Cuiabá, um técnico que superou as expectativas do campeonato, com a equipe goiana, com pontuações sempre aí superior dentro de casa nesse campeonato, nos últimos 3 jogos, superior a 3.43 pontos, com a média geral aí de 3.61, precisando de 1.40 para começar a valorizar. Então tá fechando aqui com o técnico Emerson Ávila, da equipe do Goiás. Nosso capitão desse nosso time, desse nosso esquadrão, estarei indo aqui com a escolha alternativa de Arthur, do Palmeiras. É bem diferente para a rodada. Tá aí, portanto, o nosso time: Fábio no gol, Sander, Marcos Rocha, laterais, linha de zaga, Gustavo Gomes, Joaquim, meio de campo, Lima, Ganso e Gabriel Menino, ataque, Cano, Arthur, Rony, Arthur capitão, técnico Emerson Ávila, banco de reservas, João Paulo, Vitor Hugo, João Lucas, Eric e Matheus Peixoto, do Goiás. Tá aí, portanto, o nosso elenco, custando 118,17 cartoletas. E é isso. Se você gostou do nosso conteúdo, se inscreva no nosso canal, a curtir e ter acesso a este e outros mais conteúdos a produzir na rodada. Muitíssimo obrigado a todos pela companhia, pela amizade, pela paciência e até a próxima. Forte abraço, turma. Fui!